tem aqui, ó, um esquema do aquele K10 Power, né? Gosto muito de usar o K10 Power como exemplo. Deixa eu só logar aqui. Deixa eu pegar aqui, bloco de radiofrequência. Aqui, ó, o esquema do K10 Power, certo? Pergunto para vocês, que componente é esse? Qual bobina que é? Qual a nomenclatura dela? Qual a numeração dela na placa? É bobina com o nome de capacitor e polarizada. E aí tem o quê? Um nano. Um nano o quê? Um nano, unidade de nano é o quê? Mas e aí, cara? Isso realmente é um capacitor ou é uma bobina que está lá na placa? Aí, cara, o que eu tenho que fazer quando acontece uma situação dessa? Eu tenho que ir lá na placa, embaixo do microscópio, e identificar esse cara aí, no layout board. Vou lá no layout board, pego, já vi onde está, e vou lá na placa e vejo se esse cara realmente é um capacitor ou se é uma bobina. Isso aqui é um erro humano. Um erro humano. Pô, no esquema, cara, isso no esquema, eles não fazem revisão? Sim, ó. Mas, pô, chega final de semana, sexta-feira, sextou, né, cara? Os caras lá na China, sei lá onde eles fizeram isso aí, eles querem tomar cervejinha, eles querem tomar o... Não sei nem o que eles bebem lá, não, mas quer tomar aquele trem lá. Então, a gente dá uma olhada aqui, ó. Pô, no esquema, cara. Aí, agora a gente tem que desacreditar do mundo mesmo, né? Porque a gente não pode nem acreditar no esquema do fabricante, né? O que dirá na ferramenta de roteamento de pad? Então, fica um pouco complicado. Mas a gente tem que ter o nosso conhecimento de saber identificar o componente, olhar, botar o componente lá, a placa embaixo do microscópio e verificar se são realmente um capacitor e se isso é uma bobina. Eu, particularmente, eu acho que é um capacitor, por conta da estrutura do filtro. Mas como está escrito ali, DNI do lado direito ali, pô, pode ser realmente uma bobina. Quando você pega, por exemplo, na ferramenta aqui, na ferramenta você pega o esquema, Samsung, vamos pegar a linha J, né? Vamos pegar a J, sei lá, J. Vou pegar o J810, que é o J8 Plus, né? A gente pega o esquema do J8 Plus aqui. Vamos trabalhar o esquema do J8 Plus. O que o Fábio falou ali, né? Ele é montado, né? O cara, ele vai lá, pega, monta, começa a montar, e aqui é retalho eu converso isso muito com a Adílio, né? Eles pegam retalhos de outros aparelhos, por exemplo, ele pega um aparelho que tenha esse transceiver aqui, ó, WTR39252, copia, e joga aqui no J8 Plus, se ele tiver o mesmo transceiver. Samsung basicamente não tem esquema elétrico. Não tem, isso aqui é montagem. Porque para mim, esquema elétrico, vou dizer que é esquema elétrico, tem que ter part list, layout board, diagrama e o esquema. Faltou um negócio desse, não está completo. E Samsung é pior ainda, que é pedacinho. Eu acho que alguém fica lá dando vacilo e tira uma foto, entendeu? E sai emendando. Não, mas às vezes, o Adílio, por exemplo, esse transceiver aqui, o WTR39252, o cara abre o aparelho e está escrito lá em cima do CI WTR39252. Quando você vem aqui, ó, WTR, né? Ó, WTR352, quando você pega esse cara aqui, joga lá no Google da vida, jogou no Google da vida lá, ele vai falar lá, ó. Aí, mesmo transceiver de quem? Do iPhone. Do iPhone. Aí ele vai lá, pega o bloco do iPhone, sei lá, pega lá um pedaço de um esquema qualquer aí que tem esse aparelho aqui e joga lá. Pum. Por quê? É retalho, né? É pedaço de retalho. Graças a Deus que melhorou. Nós tínhamos esse acesso a esquemáticos de Samsung do jeito que está aí há 3 anos atrás? Não. Não tinha esquema nenhum, né? Era só o troubleshoot lá, né? O troubleshoot, né? Que lá é o seguinte, lá ele vê se o componente está quebrado. O componente não está quebrado. Verifica a bobina, se está aberta. Não está. Ressolda o componente ou troca o componente. Não funcionou? Troca a placa.
replace PCB, né? É, A placa, replace PCB. exato, né? Então, é engraçado, né? Ele não manda você verificar um curto, nem nada, porque é um manual de serviço, né? Ele não é um esquemático, ele é um manual de serviço. A diferença do manual de serviço é essa. E aqui, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar fragmentos né? Fragmentos de aparelhos aqui e jogar. Tem muito aparelho da Samsung que eu pego aqui e não acho componente nenhum que eles estão dizendo aqui, né? Ah, eu vou procurar este capacitor aqui na placa lá. Aí beleza, eu acho que aqui tem um capacitor C2019. Na hora que eu jogo no layout board, do aparelho, não acho. Tá aqui, ó. Vou combinar esse aqui, não é esse? Com esse aqui. Vou combinar aquele cara lá com o esquema. Beleza? Fiz aí o combination, certo? Cadê a opção aqui agora para a gente apertar aqui? Tá aqui embaixo. Aí, já não dá, tá vendo? Ele não tem a opção aqui para a gente apertar e virar a tela, tá vendo? Não são todos. Não são todos não, tá? Nem todos abrem não. Já testei alguns aqui. Não me lembro agora quais que abrem, qual que não abre. Esse aqui, por acaso, é um dos últimos lá do Jota, né? Então... porque essa função é nova, deve ser o mesmo caso dos 4 multímetros, né? Justamente. Só está nos aparelhos mais novos. Então, eles devem atualizar mais e não sei o quê. Ó, tá lendo? Então, a parte do combination vai ser daqui. Por exemplo, ó, vou pegar aqui no layout board. Pô, que capacitor é esse aqui, ó? O esquema, ó. Dou 2 cliques nele aqui, ó. Ele vai já buscar lá para mim, lá no esquema. Ó. É só aplicar o zoom aqui, ó. Olha lá, o capacitor. Cadê? Ó? Olha lá. É um capacitor de 33 picofarads, 25 volts. A dimensão dele é 0,6 por 0,3 milímetros. Né? Ah, que diodo é esse aqui? Esse diodo nem tem na placa, tá? Mas ele está falando ali que é um diodo 5 volts, um diodo Zenit 5 volts. Essa antena aqui é responsável por quem? Ó? Olha lá. Responsável por quem? Pelo speak out, né? Então, aqui é o alto-falante, né? Esse test point aqui, vamos ver se a gente acha no esquema. Olha lá, ó. Olha o test point aqui, ó. No esquemático. Ah, eu quero lá no esquema agora, Vinícius. Eu quero lá no esquema, quero na áudio partes. Por exemplo, eu quero achar essa bobina aqui lá no layout board, ó. 2 cliques nela aqui, ó. Ela já localizou para mim aqui, ficou azulzinha. Do lado direito aqui, ó, a bobina. Mas não é todo, você tem que mapear o aparelho, né? Tem que preparar o arquivo para que ele aceite, né? Esse diodo Zener aqui, ó, esse cara aqui, ó, já mostrou para a gente lá, ele não tem na placa. Tá verdinho aqui, ó, não tem na placa, tá? Da Samsung não tem na placa. Vamos ver aqui mais o que. Fone de ouvido, display. Display. Vamos procurar quem aqui? Deixa eu ver. Procurar display. Vamos procurar o conversor DC-DC, ó. O Octa DC-DC. Toda tela AMOLED, ela tem um conversor Octa. Toda tela AMOLED vai ser Octa, tá? E ela vai ser um conversor DC-DC. Toda tela AMOLED ela tem isso, ela chega a tensão da bateria para alimentar o circuito, correto? E vai gerar sempre uma tensão aí de 7.6, 7.6 no máximo. Então, mesmo ela sendo uma tela AMOLED, ela também tem as tensões de barramento. Ó. Nós temos as tensões de barramento de elevação de 4.4 volts negativo, e nós temos aqui as tensões de barramento de elevação positiva, tá vendo? Então, se der pau, diferente das telas IPS, se der pau em qualquer uma dessas malhas aqui, a tela fica toda preta. Parece que não tem tela conectada. E em alguns aparelhos com tela IPS, se der problema numa dessas tensões de barramento, a tela fica azulada. Exemplo clássico aí nos iPhones, que a tela fica azulada e é falha de chestnut. Então, é falha de uma dessas tensões de barramento aí. E aqui, é clássico de dar, né? Essas tensões de barramento aí, clássico de dar defeito aí. Aqui, nessas telas AMOLED, a tela fica inoperante. Fica totalmente apagado. Totalmente apagado. Como se não tivesse tela sendo conectada. E diferente lá do circuito backlight, ela não tem diodo Schottky, diodo de barreira em série.
né? É daqui, todas as malhas que têm alimentação, ela tem indutor, né? Ela tem bobina nas suas entradas, então, geralmente você pega aqui, ó, 1, 2, 3, são 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 tensões. Então, é um circuitozinho que você vai achar quantas bobinas em volta dele. Quantas bobinas você vai achar lá do lado do octa, lá, em volta do octa? 4 bobinazinhas. Né? Então, isso aí, quando você pegar todos os esquemas que tem octa, você vai ver aí que tem 4 bobininhas. São 5 bobinas aqui, porque a gente não contou a de V-bate aqui, tá? Então, a gente vai ter 5 bobinazinhas aí em volta do CI pequenininho. Bem pequenininho o CI. E 5 bobinazinhas aí em volta. Vinícius, é uma exceção que tem uma bobina aí que ela bipa com o GND, né? Que é essa da tensão negativa. Um monte de gente me pergunta, porra, mas tá em curto, cara. E não é curto. Em alguns aparelhos, sim, né? Tem essa, A caso... L6010 ali, ó, ela tá ligada ao GND, então ela bipa. Essa daqui bipa, ó, tá vendo? Exatamente. Aqui, ó. Essa aqui é a simbologia de GND, diferente daquele terrinha que a gente vê lá, ó. Essa aqui também é uma simbologia de GND. E realmente, né, nas telas AMOLED aí, nos conversores DC-DC, ela tem essa exceção dessa bobina sempre bipar aí ao terra, né? Como lá no bloco de radiofrequência, né? Eu já tive professor aí que falou comigo que só tinha bobina, só bipava essa bobina aí do display, aí, tá? Do conversor octa DC-DC. E lá no radiofrequência tá cheio de bobina bipando ao terra. Pô, tem um monte, cara. Né? Então, isso a gente também tem que ter, né, esse discernimento. Conector. Voltando a essa parte aí de tela, ontem o senhor estava falando de defeito de tela. Tem uma situação que acontece muito quando você põe tela paralela em celular e quando coloca para carregar, ela dispara touch. Isso é porque passa alimentação demais? O que acontece? Será? Tela paralela? Tela paralela é complicado, né? Primeira coisa, o que eles fazem? Eles pegam um circuito desse octa, por exemplo, esse aparelho aqui mesmo, J8 Plus, né? Pô, que tecnologia de tela é? AMOLED, né? Ou Super AMOLED, que seja, né? Então, ele tem o quê? Ele tem um conversor octa. Ele não tem backlight. Aí, o que os caras fazem? Pegam uma tela dessa paralela, montam um circuito de backlight, em cima da tela e trepa o circuito backlight nesse octa DC-DC, como se fosse um chupa-cabra. Ou seja, você tem quantos CIs funcionando aí para alimentar a tela? Você vai passar a ter 2 circuitos, pô. E o consumo do aparelho vai onde? Vai lá em cima. Exatamente, por isso que dá aquecimento e queima, né? Aí dá aquecimento, aí o que acontece? Dá aquecimento, aí esse CI está perto da onde? Está perto do CI. Onde é que está o CI de touch dos Android? O CI que controla o touch. Onde é que está? Está na placa, igual os iPhones? Do 6 Não, fica na tela. Plus para baixo, né? 6 Plus para baixo na placa. Então, todos os Androids aí, a maioria que eu conheço, né, discorda aí se tem algum CI de touch em placa de Android, eu não lembro, né? Não sou dessa época, mas... O K1003, no caso, né? Oi? O K1003. O K10 TV, né? Aquele que tem a variação dele ali, né? Não, alguns LGs também tem aí CI de touch aí. Não sei se o K4 2017, parece que tem na lateralzinha, em cima ali da plaquinha ali, ele tem o CI de touch. Mas olha aí, o CI de touch na maioria dos aparelhos, todos os Samsungs, né? O CI de touch está onde? Está lá no... O controle do touch está lá no touch, né? E está próximo desse CI de backlight. Começa a esquentar, o que acontece com o aparelho? Começa a dar solda fria, começa o componente a diminuir a sua tensão por conta do aquecimento, né? Aí começa o touch a funcionar meio que sozinho. Então, essa é uma das explicações plausíveis aí para o não funcionamento, fora a qualidade do material, né, que é empregado. Né? Então, o cara pegou um touch de um outro aparelho, não sei do touch controlador de outro aparelho, colocou, aí você já tem a questão da firmware, que não é a mesma daquele controlador de touch, então ele passa a receber um comando
X e interpreta Y. Então, isso tudo pode acontecer. Até questão de sensibilidade também, de toque da tela, não é? Tela capacitiva, né? Tela, tipo de tela que é resistiva, né? Que é resistiva. Então, isso tudo também influencia. Às vezes a tela original é capacitiva, aí você está usando um touch resistivo, não é? E a resistência, quando o touch começa a esquentar, ou quando a tela começa a esquentar, ela passa a ter ali, ele passa a alterar, né? Porque quando a resistência recebe um calor, ela vai alterar o valor do condutor ali dentro ali da resistência ali, o próprio fio vai alterar a sua propriedade física, né? E aumenta a resistência. Então, começa a dar touch fantasma também. Então, essa é uma das outras explicações plausíveis aí a serem pensadas, né? Então, tela paralela, cara, é loteria, né? Então, é feito nas coxas mesmo, feito nas coxas, barato, para o cara comprar, e o cara vende. O chinês, cara, o chinês vende o mesmo produto com um preço de R$1, R$10, R$100 e R$1.000, o mesmo produto, só com qualidade diferente, né? Materiais diferentes. Aí o que acontece? Para ele baratear aquilo, ele cria até outra tecnologia em cima daquilo, ou usa uma outra gambiarra, uma outra tipo de tecnologia ali para poder baratear. Porque a tela capacitiva é cara, a produção da vida da tela capacitiva é cara, a resistiva é mais barata. Então, Xuxa a resistiva aí, né? Vamos fazer um teste, vamos simular que funcionou. Né? Mas aí tem um monte de gambiarra. Ela já tem o circuito backlight que já vai esquentar toda a tela ali, né? Ela já tem um circuito de touch que já não é o próprio do aparelho, com firmware diferente, né? É um outro hardware que está ali adaptado. Então, é adaptação, né? É a gambiarra mesmo. Tela paralela é gambiarra. E além de não encaixar no house do aparelho, né? A carcaça do aparelho, porque isso é o de menos, né? Mas tudo isso aí influencia, tá, pessoal? Tudo isso aí influencia. Até conector de carga de segunda qualidade, terceira qualidade, a gente vê aí, a gente faz o conector de carga e ele fica todo mole. Eu uso ferro de solda aqui. Então, ele já está todo mole, quebra com facilidade. Você já compra conector de carga com curto interno, você já compra conector de carga open line já, ele de um lado para o outro não passa. Né? Então, a gente vive um momento muito difícil de peças, né? de componente. A briga nossa de um tempo para cá é realmente nessas qualidades de peças que a gente compra, né? E lá tem linha A, linha AA, linha AA, né? Então, original China, original Brasil, né? Original não sei o quê. Então, tudo aí é influenciável por essa péssima qualidade dos materiais, mas, na verdade, os caras querem vender, né? Eu até pergunto para vocês, por que os caras vendem baseband de iPhone 6 lá no AliExpress? Vende baseband, vende processador. Para que os caras vendem isso? Vendem lá, dish, né? Tudo encapsulado direitinho, já com rebalho. Eu compro, por exemplo, para aula de CPU, eu compro aqueles processadores, mas para os caras utilizarem em sala de aula, não para colocar no aparelho e montar. Então, eles têm um público-alvo. Né? Eles têm diversos públicos. Tem os malucos que compram achando que vai trocar a baseband, que a baseband é o CI de carga do iPhone, não é isso aí que a gente ouve na internet aí? A baseband é o CI de carga do iPhone. Se trocar a baseband, o iPhone volta a carregar. Já ouviram isso aí, né? Então é o seguinte, a gente sabe que a baseband é a única do aparelho, né? Não tem como trocar a baseband, né? Acabou, meu filho, deu problema na baseband e já era. Não é defeito nos pads, solda fria, não é isso, né? Deu defeito físico ou até lógico mesmo na baseband, acabou, morreu, né? E ela é amarrada com processador, ela é amarrada com um monte de coisa, né? Mas falando de Android, né? Android sempre mais cabuloso do que iPhone, né? Gostei de ver aqui que nós temos aí como aluno, escutei a voz dele, fiquei até emocionado, tive micros, né? Por escutar ele falando aí, é um cara que é dedicado a iPhone, um cara exclusivo de iPhone, está aqui se redimindo e vindo fazer um treinamento de Android. Isso muito me deixa feliz, né? Porque nós temos Android de alto desempenho, né? Nós temos Android de 7 mil, nós temos Android de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil reais, né? E esses aparelhos estão no mercado aí. O G50 mesmo de ontem, esse aparelho custa R$ 2.400, cara.
há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, nós tínhamos aqueles Samsungzinhos, aqueles Motorolas de LG de R$ 99,00, R$ 69,90. Isso meio que barateou, prostituiu muito o mercado com esses aparelhos muito baratos. De uns 2 anos para cá, a gente está tendo realmente uma crescente no valor dos aparelhos, né? Então, se nós não nos qualificarmos, se a gente não procurar se atualizar, não buscarmos ter ferramentas que façam reparo nesses aparelhos, né, a gente vai ficar para trás, porque está subindo o ticket nosso de reparo, né? Antigamente, você se matava realmente. Quanto você vai cobrar num aparelho desse de R$ 69,00? Ah, mas há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, o salário mínimo era não sei quanto. Não, meu irmão, os caras estão pagando muito mais hoje em reparo de aparelho do que antigamente, tá? Né? É lógico que o cara que compra um aparelho de R$ 600, o cara vai jogar aquilo lá e vai lá e financia na Casa Bahia lá 10 vezes de novo. Né? Agora, um cara que compra um Samsung de flip daquele lá de R$ 7.000, irmão, o cara vai gastar um dinheiro dele lá. A gente leva isso para o usuário de iPhone, né? Por exemplo, pega a Xiaomi hoje. A Xiaomi, os valores de aparelho deles, começaram a subir, né? Começaram a subir. Então começou a melhorar o mercado. E hoje o cliente chega na loja, hoje ele investe numa película de hidrogel de R$ 60, R$ 70. Ele começa a investir nesses aparelhos. Por quê? Porque tem um valor agregado. Sim, né? E graças a Deus, graças ao meu bom Deus, a LG fechou o departamento dele de celular aqui no Brasil, graças a Deus. Né? E com isso faz o quê? Menos uma marca que tinha aí, estava em 4º lugar aqui no Brasil aqui de venda de aparelho. Né? Então, consequentemente, vão subir quem? O ranking da Samsung, da Motorola, né? Xiaomi. Então, esses aparelhos vão estar um pouquinho mais se destacando ali e eles vão realmente aumentar o preço. Né? Até eu vi, quanto menos concorrente tem de aparelho, maior vai ser o preço. Né? E realmente, esses preços, esses tickets de reparo nosso estão aumentando ao longo do tempo. Então, a gente tem aí que prestar muita atenção e realmente ter esse carinho pelo Android. Né? Eu sou um fascinado pelo Android e o Android tem as suas dificuldades, sim, de reparo. A gente tem dificuldade de esquema, a gente viu aí que a gente tem esquema errado, a gente não tem layout board de tudo, né? Porque iPhone você tem lá 12, 17 placas, 17 variantes de placa. Você chega só no Samsung aí 100 placas diferentes, 100 e poucas placas diferentes. Aí você pega o Xiaomi, mais 50 placas diferentes. Aí você pega o Motorola, de 6 meses lançam 3 aparelhos diferentes. Não é? Então, isso aí até um pouco desgastante para a gente, que repara Android, mas o que eu sempre falei com vocês, se nós temos uma falha, por exemplo, num iPhone, uma falha de câmera, que eu não tenho alimentação de 2.8 lá, eu tenho o Xiaomi também, que é a mesma coisa. A tensão de alimentação da câmera do Xiaomi, sei lá, 1.2, 1.8, 2.8 ou 2.9, né? A gente tem os mesmos defeitos, porque nós temos os mesmos protocolos de comunicação, nós temos lá as mesmas tensões de alimentação, então uma falha no iPhone não vai ser diferente de uma falha do Xiaomi. Né? Então, a gente tem que ter essa visão. E outra coisa, poxa, não conseguimos esquema de um aparelho, vamos puxar o nome em cima do CI, a nomenclatura em cima do circuito integrado, e vamos jogar no Google e vamos pesquisar, para ver se a gente acha esse componente em outro aparelho. Poxa, se ele aqui está funcionando igual ali, se eu não tivesse o esquema daquele WTR, desse WTR aqui, né? Eu não tenho o esquema desse WTR aqui. Eu não tenho o esquema dele. Então, eu peguei só o manual de serviço. Né? Aí eu vi lá escrito, WTR 25, não sei o que eu pesquisei aqui, nem lembro o que era aqui. WTR 3925. No Samsung. Aí, me mostrou lá iPhone. Então, eu tenho a mesma estrutura. Eu tenho a mesma estrutura de circuito no iPhone. E lá no iPhone está me mostrando quais são as tensões de alimentação desse transceiver. Então, eu consigo aplicar com o esquema do iPhone, eu pego o fragmento do esquema do iPhone, justamente esse bloco da Samsung, né, esse CI da Samsung, eu consigo lá no iPhone, pegar lá no esquema do iPhone as tensões e vou procurar em volta, porque eu também não tenho referência aqui de onde está chegando essa tensão, porque eu não tenho o esquema, né, à disposição do componente com relação ao esquema. Mas, se a gente parar para pensar direitinho, né, a gente pode verificar que a quantidade de componentes em volta do circuito vai ser também muito parecida com o do iPhone lá.
eles têm que ter a mesma quantidade de componentes, muito próximo, porque o fabricante fala, aplicação típica, quando eu pego esse CI aqui, eu tenho que usar já uma configuração básica do fabricante do circuito integrado. O cara, quando for colocar um CI de um fabricante, por exemplo, Texas Instruments no aparelho do iPhone, né? A Texas Instruments vai falar assim, para você usar esse CI, você tem que usar esse capacitor, essa bobina, esse resistor, esse diodo, dessa maneira. Então, ele tem ali o mínimo de componentes para que aquele circuito funcione. Né? Então, essas informações estão onde? Poxa, essas informações estão lá no datasheet. Então, a gente consegue reparar, sim. A gente pode pegar um esquema da Motorola e reparar um Samsung. A gente pode pegar um esquema do Xiaomi e reparar um LG. Né? Mas como assim, Vinícius? Desde que você tenha lá os componentes, os circuitos integrados ali que sejam iguais em um aparelho que seja igual ao outro. Então, a gente tem uma probabilidade, uma chance muito maior de reparar, sim, um aparelho que não tem esquema, mas a gente consegue pegar esquema de outro aparelho. E, lógico, quanto mais vocês se habituarem com a utilização de protocolos diagnósticos, se habituarem em localizar os blocos na placa, o professor Fábio vai mostrar para vocês onde é que está esse bloco. Né? Esse bloco aqui, por exemplo, bloco de radiofrequência, né? Bloco lógico, né? Onde é que está o PMIC, onde é que está o FPMIC? Se vocês se habituarem a essa metodologia de estar já sempre localizando o componente na placa, o circuito na placa, né? O bloco da placa aqui, você pega a plaquinha aqui, você diz, esse aqui é o PMIC, porque tem o maior número de bobinas em volta, geralmente aí são 5, 6 bobinas que tem em volta aí, né? Aqui tem 7, 8, mas são 5, 6 bobinas aí em volta aí, né? Então, aí você vai, pega a nomenclatura em cima do CI, digita lá na internet, aí você vai ver, PMIC. Realmente, quando você se habituar a ficar fazendo isso, né? Olhando o layout board, olhando a placa e determinando onde é que está cada bloco desse aí, você passa a reparar até sem esquema. Por quê? Porque você aprendeu tanto com o professor Fábio aí, esse bloco de radiofrequência, que você sabe todas as etapas que um bloco de radiofrequência, que um transceiver tem que ter para funcionar. Então, o transceiver aí tem que ter uma alimentação mínima de 1.3 volts, para que ele comece a funcionar. Então, mas isso aí, basicamente, em todos os transceivers é a mesma coisa. Não é? Tem as tensões padrão, né? Para todo tipo de CI. Então, bem padrão, cara. Justamente. Então, você já começa o quê? A buscar padrões e você vai fazer o quê? Cada vez menos uso de esquema, né? Você vai, realmente é intuitivo, porque você já conhece o bloco, né? Igual em câmera. A câmera, a gente espera que chegue a essas tensões de 1.2, 1.8, 2.8. Pode ser que a última tensão seja diferente. Pode ser que não seja 1.2, seja 1.05 volts, mas está muito próximo aí do que a gente falou. Memória, né? Memórias são alimentadas por quanto? As memórias do Android aí. Geralmente 1.2, 1.8, quase sempre 1.2, 1.8, e a última tensãozinha que muda, né? 2.8, 3.3, 3 volts, ela muda aí só a última tensão, para um aparelho ou para outro, mas é muito raro mudar. Mas é um padrão. Então, quando eu pego um aparelho, um LG, eu vou lá na memória, como é que eu sei que é a memória? A memória é um dos maiores componentes na placa, né? Se a gente pega aqui o layout board aqui, onde é que está a memória aqui? A memória é um dos maiores componentes na placa, entre a CPU e a memória, né? Então, nós temos aqui, eu sem esquema, eu tenho que procurar quem? Eu tenho que procurar 3 tensões em volta da memória. Eu não tenho esquema, eu não sei onde é que acha as tensões na memória. Poxa, ela tem que estar em volta ali da memória. Então, quais as tensões que eu tenho que procurar? Né? 1.2, 1.8. E essas tensões geralmente estão aonde? Estão nesses capacitores aqui, em volta da memória. Vamos clicar aqui para a gente ver. Deixa a gente acha alguma coisa aqui da memória. Aqui. As tensões de alimentação aqui. Nesse capacitor aqui, qual é a tensão de alimentação? 2.9. 9, né? Olha a outra alimentação aqui que está chegando aqui. Outra tensão que está chegando aqui. 1.8. 1.8. Não é? Aí você tem as outras tensões aqui. Aí VCQ é uma memória de 1.8 também, eu acho, né?
Agílio, VCCQ? É 1.8 aí, Vinícius. Então, aqui é 1.8, VCCQ. 1.8 também. Né? Essa VLD DDR aqui, acredito que seja de 1.2. Oi. Cortou. A VCCQ é 1.8, não é isso? Olha, Vinícius, O mínimo aí é 1.2, né? É 1.2, 1.8, 2.9 ou 3. 2.9 ou 3 ou 3.3, então é meio que um padrão. Né? É meio que um padrão aí. Então, o que acontece? Eu não sei as tensões que você vai achar aqui, ó. 1.8, 1.2 e 2.9. Não achei 3, mas achei 2.9. Pô, beleza. Né? Aí, por exemplo, aí você chega aqui no CI do Wi-Fi. Cheguei no CI do Wi-Fi aqui. Não sei se isso aqui é o CI do Wi-Fi, mas estou dando um exemplo aqui como se fosse o CI do Wi-Fi, né? Eu tenho que ter 3 alimentações aí básicas aí do CI do Wi-Fi. 1.8, 3.3 volts, né? E aí 1.3 volts. A VBAT também chega aí, né? Não todos os aparelhos do Android chegam a VBAT no CI do Wi-Fi. Nem todos. Né? Eu acredito aí, pelo médio de reparo que eu faço de Android aqui, 70% não chega a alimentação da bateria no CI do Wi-Fi. Não chega. Aí é 3.3 volts, Fábio. Exatamente. Por exemplo, J700, você sabe, chega a tensão debate nele. Geralmente, esses 6 da Broadcom, eles chegam a tensão da bateria nele aí. Tá? Um Broadcom, acho que chega as tensões da bateria todas. Quase todos os Broadcom que eu peguei aqui, a tensão da bateria chega nele. Quando você usa outro fabricante de CI do Wi-Fi, não é? A não ser Qualcomm aí e tal, ele chega a tensão de 3.3 volts. A tensão maior no CI do Wi-Fi é 3.3 volts. Mas sempre ficar esperto, ou é 3.3 ou 4.2. Né? Então, a gente aí tem um padrão já na nossa cabeça aí, que a gente vai encontrar mais ou menos aquilo ali. Não é? 1.8, 1.2, né? 1.3 também, que geralmente a gente tem 1.3, né? Então, isso aí é importante a gente frisar, né?